Saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 26, versículo de número 16 em diante. Mas antes da leitura, eu peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para que vocês possam receber as mensagens em seu dispositivo e, consequentemente, separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé, o seu lado espiritual. Eu também quero saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus, acima de todas as coisas. Então glorifica o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Amém, amados? Vamos lá, que diz assim: peço, por favor, que vocês não se cansem, tá certo? Vou fazer a leitura de uma parte do texto para que vocês não fiquem perdidos no contexto da história. Amém, amados? Que diz assim: Abimeleque disse a Isaque: saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. E Isaque tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os havia entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que o seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e acharam um poço de água nascente, mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso Isaque chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitina. Partindo dali, Isaque cavou ainda outro poço, e como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote. Ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nesta terra. Dali Isaque foi para Betseba. Na mesma noite, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai, Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então Isaque levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, vejam bem, o Senhor se revelou a Isaque, filho de Abraão, filho da promessa, tá certo? Houve uma grande fome na terra, sabe? Escassez de alimento, e Isaque estava passando por necessidade. Então o Senhor encontrou com Isaque e disse: olha, não desça para o Egito. É apenas isso que eu lhe peço. Fique por aqui em Gerar, sabe? E eu serei contigo. Porque assim como eu fui com seu pai Abraão, por amor dele eu farei na sua vida. Você
é a minha promessa. O filho da velhice de Abraão e Sara. Veja bem, irmãos, o Senhor deu uma promessa a Abraão. Qual foi essa promessa? Que a descendência dele seria como as estrelas do céu e a areia do mar. Sabe, os grãos de areia do mar era a descendência de Abraão. Não tinha como contar no dedo, na mente, como que seja. Não tinha como contar. Então, só daria para entender o quão numerosa e grande seria a descendência de Abraão, não é mesmo, irmãos? Então, vejam bem. Isaac obedeceu, ficou ali em Gerar, pediu como é o nome dele? Abimeleque, para ficar naquelas terras deles lá, né, habitando. Então o Senhor foi abençoando, porque a bênção não está no local, a bênção não está, sabe, em coisas materiais, não. A bênção está sobre o ser humano, a quem Deus escolheu. Então, irmãos, Isaac, ele foi e plantou naquelas terras. E em um ano colheu 100 por um. Sabe? Ele cresceu muito rapidamente. E ele tinha bodes, ovelhas, bois, tinha vacas. Irmãos, ele tinha prosperado muito mesmo. E era necessário naquele tempo os poços de água para dar de beber ao gado, aos animais. Entende, irmãos? Para aguar as plantações, os plantios. Entende? Então acontece que Isaac cresceu muito, irmãos. Mais do que Abimeleque e aquele povo que estava à sua volta. E aconteceu que eles começaram a tampar, entulhar, colocar entulho dentro dos poços, com inveja. Então, eles ficavam tampando e Isaac abrindo. Os pastores, sabe, de Isaac contra os deles. E aconteceu que Abimeleque foi e expulsou, pediu para que Isaac se retirasse das terras deles. E então Isaac foi para o deserto. Deserto, irmãos. Então, lugar seco, sabe? Mas Deus faz prosperar. Onde o homem escolhido dele põe a planta dos seus pés. Em tudo que ele coloca a mão, prospera. Então, irmãos, continuou Isaac abrindo e eles fechando os poços, contendendo por aqueles poços, né? Dizendo que não era de Isaac, e sim deles. Então, aconteceu que Isaac foi abriu mão de uns dois, além, né, do que ele já tinha abrido mão. Então foi para Betseba. Ali ele cavou um poço, deu água, ninguém contendeu. Ele é aqui. O Senhor vai nos prosperar aqui, vai nos abençoar aqui. Tá certo, irmãos? Então é muito lindo quando a pessoa tem uma palavra de Deus e não duvida, e persevera e não desiste. Irmãos, quantos não tem essa inveja com os escolhidos do Senhor nos dias de hoje? Até mesmo dentro dos templos, dentro das igrejas, a gente vê irmãos e irmãs, muitas das vezes, que não vigiaram e deixaram esse sentimento
subir ao seu coração e, quando menos espera, está invejando o seu próximo, o seu irmão, tá certo? E acontece que Isaac foi prosperando, o Senhor teve um novo encontro com ele e disse: eu serei contigo, assim como fui com teu pai. Por amor dele eu farei na tua vida. Fique em paz. Então, irmãos, acontece que depois que ele se afastou de todo mundo e o Senhor continuou abençoando ele, prosperando ele, Abimeleque viu que verdadeiramente Isaac era o novo escolhido do Senhor. Entende, irmãos? Pela prosperidade crescente de Isaac. Então ele veio e disse: olha, precisamos fazer uma aliança. É o que? Vocês me expulsaram da terra de vocês. E agora vocês querem fazer aliança? Na minha cabeça, sabe, irmãos? Aconteceu isso, que Abimeleque foi encontrar Isaac. Mas na minha cabeça, Isaac poderia dizer: olha, o que vocês querem comigo se vocês me expulsaram da terra de vocês, do meio de vocês? Não, é que temos visto que o Senhor é contigo. Tu és escolhido do Senhor e a gente quer fazer uma aliança, um acordo. Quer que vocês declarem que vocês não nos fará mal. Também a gente não lhe fará mal. Entende, irmãos? Ficaram com medo de o Senhor fazer com que o seu povo matasse, reduzisse a nada o povo de Abimeleque. Então ele se precipitou e já fez um acordo, garantindo ali a permanência dele naquelas terras, né? Para que não houvesse guerra, contenda um contra o outro. E o Senhor abençoou todas as nações no tempo de Isaac. E o nome do Senhor foi glorificado. E Isaac prosperou, irmão, grandemente. Então, eu creio que talvez você não faria o mesmo. Qual o seu posicionamento nesse exato momento? Olhando para o exemplo de Isaac, filho da promessa, você ia contender com os poços abertos? Ou você ia abrir mão e sair cavando mais poços? Irmãos, a inveja é triste. Você tem que proteger o teu coração. Cuida do que tens, para que ninguém roube. Sabe? O que há mais de precioso em nossas mãos é a nossa salvação. O inimigo quer endurecer o nosso coração. Quer que a gente muitas das vezes derrame sangue. Quer que a gente discuta, fique de mal com o nosso próximo, sabe? Para que a gente não venha viver o favor do Senhor. Mas se a gente procurar abrir mão de algumas coisas e saber que o Senhor está conosco e tudo isso está cooperando para o nosso bem, vai acelerar cada vez mais a tua missão em vida, a tua prosperidade na terra, a tua descendência, tá certo? Glorificado e engrandecido seja o nome do Senhor na tua história. Irmãos,
eu agradeço a minha rica oportunidade. Isaac foi um grande homem de Deus também. E o Senhor lhe mostrou a sua fidelidade. Quanto mais o inimigo tira, o Senhor abençoa. Quanto mais o povo persegue, inveja, mais Deus te prospera. Não pare para discutir com ninguém. Não olhe para trás. Siga em frente. Não perca o foco do teu alvo, que é Cristo. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade. Vamos orar para entregar essa mensagem e edificar cada vez mais a nossa vida, a nossa comunhão aqui através do YouTube. Oremos. Pai nosso, amigo fiel, obrigado por ser tão misericordioso conosco, com os meus irmãos. Jesus, obrigado por nos dar essa mansidão, por nos dar domínio próprio, por nos fazer perseverar nos dias maus e não abrir mão da chamada, da missão de vida que o Senhor nos deu. Jesus, que os meus irmãos possam ter aberto os seus olhos espirituais nesse exato momento e enxergar as promessas do Senhor que podem ser que ainda estão invisíveis, mas que está acontecendo, mesmo que muitos não percebam. Jesus, obrigado pelo teu amor, pela tua sabedoria, inteligência e discernimento que tem nos entregado. Nós te agradecemos do fundo do nosso coração pelo teu amor, pela tua fidelidade para conosco, por nunca nos abandonar e sempre honrar o teu servo e assim engrandecer o teu próprio nome. É isso que nós te oramos e também te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Agradeço a minha rica oportunidade. Seja a boca de Deus nessa geração. Compartilhe esse vídeo com o teu próximo e que você continue rompendo barreiras, limites que as pessoas e as circunstâncias têm imposto diante de você, tá certo? Busque o além das coisas terrenas, porque Deus é Deus no céu e Deus na terra. Ele é fiel para cumprir tudo o que nos prometeu. Amém, irmãos? Fiquem na paz do Senhor e até a próxima mensagem. Tchau!